Quando minha mãe separou-se de meu pai, ela veio morar num prado perto de Afogados, Recife. O prado, naquela época, em 1971, na época que eu tinha 6 anos de idade, era muito esquisito. E ainda é. Mesmo em fevereiro de 2020 ainda está quase a mesma coisa. Nós morávamos em um lugar muito esquisito. Morávamos basicamente perto de uma cocheira. Tinha uma cocheira por aqui que era usada para golf club ou corridas de cavalos, onde as pessoas vinham para correr de cavalos. Tinha relatos que alguns morreram lá, os vizinhos falavam. Vamos dizer que a cocheira, ela era mais ou menos... É porque já mudou tudo, eles já destruíram tudo para fazer outras coisas. Mas o lugar era bem perto mesmo daqui. E tinha uma encruzilhada aqui, onde ficava perto dessa cocheira. Basicamente essa rua era a rua, quase a rua em que eu morava. Então aqui tinha um tipo de encruzilhada. Aqui estava atrás um sítio enorme chamado o Sítio da Portuguesa. E aqui existia um golf club, uma cocheira de cavalo, chamava de cocheira. Aqui era encruzilhada aqui. Depois eu vim morar do outro lado, é verdade. Então, era aqui. Aqui no tempo não tinha um morro, não tinha essas casas aqui. Só tinha sítios e matagais. A rua não era asfaltada como temos hoje. Era tudo de barro batido aqui, que eu gostava muito, por sinal, para brincar. Então, tinha um lago perto. Eu lembro-me que tinha um lago onde as pessoas faziam palafitas sobre ele. Eu acho que deve ser aqui, por aqui, eu acho. Que depois eu vinha morar em uma casa azul. Uma casa grande. E eu lembro-me que depois que a gente morava nessa casa do Beco Assombrada, que era perto da cocheira de cavalo, antiga cocheira de cavalo, a gente foi morar em outra rua do mesmo, bem pertinho, mesma rua, depois que nós mudamos daquela casa. Então, vamos dizer que aqui tinha a cocheira, né, a cocheira e o beco, a vila de casa ficava por aqui. Não, aqui. Por trás já ficavam os matagais e os sítios. Não tinha essas casas, não tinha essas coisas que tem hoje. Era um beco assim, tipo assim, uma vila. Nós pegamos, minha mãe conseguiu uma casa nos fundos. Tinha um paredão, não tinha construções por aqui atrás. Era tudo matagal e uma poça de um lago. Um lago escuro e horrível. Que eu subi aqui e eu via. Nós morávamos em uma casa mais ou menos assim, pequena, 2 quartos, uma sala, cozinha, banheiro e beco de área de serviço.
onde tinha o tanque para lavar as roupas. Mas só que era aqui, nos fundos. E minha irmã Vera veio morar conosco, aquela que morava na Casa Amarela Vasco da Gama, veio morar conosco aqui, bem pertinho, em frente de nossa casa. Ela, o marido e 2 filhos, 2 crianças pequenas. Uma que havia acabado de nascer com 1 mês de idade. Então, um dia, minha mãe teve novamente que viajar para visitar os seus idosos no interior, em Bezerros. Então, eu ficava com a minha irmã, Vera, tinha mais ou menos 16, 17 anos na época. Lúcia, com mais ou menos 14 anos. Marlúcia com 12 ou 11 anos, Lena com 10 ou 11 anos de idade e Carlos com 8 anos e Cláudio com 16 anos. Tudo adolescentes e crianças. Um dia nós ouvimos, depois da janta, jantamos e viemos aqui brincar. Eu lembro eu e as meninas da Redondeza e 2 das minhas irmãs. Viemos brincar aqui e falar coisas assim, histórias, né? Contar histórias que as crianças gostavam na época. O ano era 70, foi 71. Então a gente ouve o barulho na cozinha dentro de casa, um grito, ah, socorro! Quando a gente entra, vê Vera toda pálida. Encontra a Vera toda pálida. E ela diz que dentro da cozinha ela encontra uma mulher perto do fogão. Uma mulher toda de branco, de cabeça baixa, com um véu na cabeça. Aí depois ela se aquietou mais um pouco, as vizinhanças se aquietou. Aquietou Vera, conseguiu aquietar a Vera e ela foi de volta para casa dela. E a gente foi dormir. Eu não sei se foi o mesmo dia, porque eu não me lembro, eu era pequena, eu não lembro-me. Entretanto, eu me lembro que não sei se foi naquele dia, mas um dia desse que minha mãe não estava em casa, eu queria ir para o banheiro, né, que ficava nos fundos da casa. Aí eu tento abrir o ferrolho do banheiro e não abre. E eu forço, não abre. Daí eu chamo Lúcia. Lúcia, a porta não quer se abrir, eu quero fazer xixi. Aí lá vem Lúcia. Pensando ser meu irmão de 16 anos, Carlos, ou não Carlos, Cláudio, ela bateu. Ela não se dava muito bem com Cláudio, era muito grossa com ele, mesmo sendo 1 ano ou 2 anos mais nova do que ele. Então ela vai, abre a porta, a menina quer fazer xixi, abre a porta. E tudo calado. Depois começou o chuveiro ligou-se, como se alguém estivesse tomando banho. Pensando ainda ser Cláudio, Lúcia continua, abre a porta, a menina quer abrir, quer usar o banheiro. Aí ela força, aí quando ela força, as luzes todas se apagam, fica um breu, tudo na escuridão, e um uivido horrível, que ainda hoje eu me lembro. E a casa estremece. Aí nesse momento, eu e Lúcia me pega pela mão e vai para dentro do quarto, onde Marlúcia e Marilena estavam. Eu aterro meu rosto num travesseiro de medo e começo a chorar. Então eu ainda escuto Marlúcia falando, olha a cara daquele homem, olha o homem, olha os olhos daquele homem. E olha as duas mulheres. Quanto mais ela falava isto, mais eu morria de medo e gritava, dizendo, vai embora, vai embora, vai embora. Depois de alguns tempos, não sei se parecia que foi uma eternidade, tudo se acalmou e voltamos ao normal. Foi quando as minhas irmãs me pegaram pela mão e saíram para fora de casa pedindo socorro
aos moradores, aos vizinhos que vieram e ligaram novamente a luz, que algo, porque o transformador era fora de casa, alguém tinha desligado o transformador. Aí o vizinho ligou novamente, a gente pôde entrar e dormir, mas eu nunca esqueço daquela noite, por mais incrível que pareça, jamais esquecerei. Então, quando minha mãe voltava do interior, nós pedimos para ela mudar de casa, porque não aguentava mais aquele assombro naquela casa. A mulher continuava a aparecer na cozinha. A mulher de branco continuava a aparecer na cozinha. E não aguentando mais, pedimos para mudarmos daquela casa. Foi quando o dono, como se fala, o tenente, o dono da vila, arrumou, porque tinha duas quadras, uma quadra aqui, vamos dizer que tinha uma quadra aqui e outra quadra, outra vila de casa aqui e uma vila de casa de outra quadra. A minha mãe pediu uma casa que fosse de frente, dessa vez, de frente. E eles consentiram, arrumaram uma casa de frente para minha mãe, bem de frente mesmo da rua, né? Mas continuaram ainda os negócios de não tão tenebroso como do outro lado, como da outra quadra, tinha a Vila A e a Vila B. Fomos para a Vila B. Então, continuou ainda, mesmo a casa sendo assim perto da rua, ainda continuaram as manifestações sobrenaturais, apesar que dessa vez mais maneira, só coisas, pratos se batendo como se alguém estivesse lavando os pratos e jogado assim naquela escorredeira. Lavava e jogava, lavava e jogava. Então a minha mãe perguntou aos vizinhos por que a casa era tão assombrada assim, se as casas dela era a mesma coisa. Ela dizia sim, é a mesma coisa, que tinha barulho na casa delas, que tinha coisas se quebrando dentro da cozinha, que tinha manifestações lá sobrenaturais. E disseram que a casa antigamente era uma cocheira de cavalo, onde muitas pessoas morreram por lá. Muitas pessoas caíam do cavalo e morreram. Então ficou assombrada. Mas como explicar o homem de chapéu e as mulheres vestindo trajes do tempo vitoriano, aquelas roupas, aqueles roupão do tempo da antiguidade? E quando eu cresci mais, eu perguntei mais sobre esse ocorrido que ocorreu no nosso passado, nossa infância. Aí Marlúcia me falou que ela viu o homem no meio e as duas mulheres, uma de cada lado, uma na direita e uma na esquerda dele, e que cada uma carregava um pires com uma vela. Cada uma carregava uma vela. Marlúcia me falou, e que o homem era muito tenebroso, muito alto e tinha olhos piscantes de fogo. Então, minha mãe arrumou outra casa, dessa vez arrumou aqui, umas casas aqui, eu acho que foi aqui, foi. Vamos ver se foi por aqui. Eu acho que foi. Não, ainda foi ainda mais para dentro. Foi por aqui, umas ruas aqui que dava para um lago. Ela arrumou umas casas por aqui por dentro, isso mesmo. A casa azul. Era uma casa de cor azul, era uma casa grande, tinha pinheiral,
Tinha 2 pés de pinheiro que não precisava comprar árvores de Natal. E, enfim, era uma casa muito boa, com um corredor muito grande, um oitão, um jardim. A arquitetura era tipo, não era assim, não era assim, não era assim, era como essa aqui verde. Era assim, só que o muro era azul e era mais alto. Tinha pé de pinheiral e era mais ampla, era maior do que essa aqui. Tinha um corredor aqui, não, o corredor era desse lado, não, não era assim. A casa era bem maior do que essa aqui. E, enfim, era uma casa muito boa. Tinha um corredor desse lado que dava para o quintal da casa. Desse lado tinha um quintal muito grande com um pé de coco, um coqueiro muito alto, por sinal, e alguns pés de cana e uma goiabeira. A goiabeira era mais prominente, que podia ver quem tivesse no terraço, dava para ver a goiabeira. Hoje em dia as casas são feias, horrorosas. Antigamente era muito melhor. Então, essa casa era bem maior, entende? Eu tô procurando uma casa que pareça igual, mas não encontro. Vamos ver se aqui tem. Talvez aqui tenha. Talvez aqui encontre. Nós mudamos para uma casa que parecia. Bem, era uma casa azul grande, ainda lembro-me. E tinha um corredor que dava assim para o oitão de casa, o quintal. E ficava bem de esquina a casa, era bem mesmo de esquina. A casa era de esquina e a esquina dava para um lago e assim, do outro lado tinha um lago e aqui tinha mais à frente, depois do lago e do Matagal, tinha uma encruzilhada que dava para aquela vila de casa que a gente tinha deixado. Mas era uma casa muito boa, tinha um pinheiral muito grande na frente, 2 pinheirais e tinha 4 quartos, cozinha grande, muito grande, quintal enorme. E quando a gente mudou para lá, tudo bem, mas depois eu comecei a ver
vultos no quintal, embaixo do pé de goiabeira. Eu comecei a ver vultos por lá e e uma noite eu vi assim um homem atrás do pé de goiaba, um homem assim novamente, me olhando, me encarando, firme mesmo, atrás dos pés de goiaba, da goiabeira. E depois disso eu fiquei doente. Depois que eu vi isso, eu fiquei doente. Muito doente. E entrei em coma, quase que morro. Eu tava com quase 6 anos ainda na época. Então eu quase que morro. Eu via luzes. Eu via luzes no quintal da casa. Tinha a casa da vizinha do outro lado que dava para ver, né? Tinha o quarto da vizinha. A casa da vizinha ficava do outro lado, vamos dizer aqui, e eu dava para ver. Se eu ficasse aqui, eu dava para ver o quintal da minha casa. E exatamente isso, eu via luzes, tocha de fogo atrás da casa, tocha de fogo, e via luzes, mas eu não contava para ninguém, deixava para mim mesma. E depois disso nós mudamos para outro lugar, para Vila São Miguel, fica do outro lado. E depois lá não teve muitas coisas ruins, apesar que teve coisa ruim, foi lá onde meu irmão morreu. Ah, e outra coisa, o meu irmão, quando ele passava por aqui para voltar para casa à noite, ele era acompanhado por um homem de chapéu, a entidade maligna de chapéu. Essa entidade sempre o essa entidade sempre o perseguia quando ele voltava para casa. Então ele contou para minha mãe, ele veio falar à minha mãe que ele era perseguido por essa entidade, como também me perseguiu lá embaixo do pé de goiaba. A minha mãe mudou-se de casa, mudou-se novamente para outra casa e foi lá. E antes de mudar um espelho, o penteador da minha mãe caiu e quebrou-se. E a minha mãe dizia que isso era um mau presságio, já não era uma boa indicação para a mudança. E justamente nós mudamos em 73, no começo do ano, no final do ano de 73, em dezembro de 73, 21 de dezembro, justamente quando ele fez aniversário, 21 anos de idade, ele morreu. Morreu assassinado. E foi um tempo muito triste para minha mãe. E isso foi depois de ver aquela coisa sinistra lá na casa. A casa era um pouco assim, como mostrou agora há pouco. Era assim um pouco. Só que azul e tinha 2 pés de pinheiral e era mais ampla. Tinha um corredor que dava para o quintal. O quintal era muito grande, tinha pé de coqueiro e cana e um pé de goiaba muito grande. E a rua era bem afastada. Não tinha carro, não tinha nada, era só assim mesmo. E tinha um lago aqui perto, não tinha uma casa de uma vizinha aqui apenas e outra aqui, um casarão aqui. E só isso. E existia um lago, um terreno baldio muito grande aqui, um lago. E mais adiante aqui ficava a encruzilhada. E meu irmão sempre era perseguido
por aquela entidade, a entidade maligna do chapéu, que pode ter sido alguém que mandava algum trabalho de magia para nós, não sabemos. Talvez, quem sabe, algumas pessoas malignas que odiavam minha família. Então, depois disso, naquela mesma encruzilhada, se encontravam, dizia aos moradores que na encruzilhadas encontrava-se um cavaleiro que andava à noite naquelas encruzilhadas perto da cocheira, com um cavalo todo branco. O homem vestia roupas antigas, roupas da Europa, muito antigas, tinha um cabelo loiro e era muito bonito e cavalgava nas noites escuras num bairro do Prado à noite, por aqui à noite na encruzilhada. Então o cavaleiro do cavalo branco andava por aqui pelas encruzilhadas à noite. Antigamente não tinha muitas casas por aqui, era só mais matagal e sítio. Por aqui tinha as cocheiras. E foi aí que ele cavalgava à noite, escuras. E isso é tudo para hoje.